E aí você é dessas ou né? Que sempre se preocupa com o que os outros vão pensar, sempre tá ali de prontidão para ajudar o próximo, sempre tá ali nem que seja com ouvidos, em atenção, da forma que você pode para ajudar o outro. E quando você percebe que é a sua vez de pedir ajuda, de precisar de um ombro amigo, não aparece ninguém, se esse é o seu caso, fique aí e vamos pro nosso vídeo. Então, gente, eu sempre, eu cresci vendo a minha mãe estar ali sempre pronta para ajudar as pessoas. Então, assim, se um pedia alguma coisa, ela ia lá e ajudava. Se uma tivesse precisando de alguma coisa, ela ia lá e ajudava. Eu sempre vi a minha mãe ajudando as pessoas. Então, eu cresci dessa maneira, né? E aí, o que que aconteceu? Eu até há pouco tempo, eu era assim. Eu sempre estava ali de prontidão para ajudar as pessoas. E assim, que nem eu já trabalhei com unha. Quem me conhece, eu já trabalhei em muitas áreas. E ali assim, eu sempre ensinava as pessoas, já ensinei a fazer alongamento de unha, eu já ensinei pessoas a fazer cílios sem cobrar, dando dicas, mas pensando assim, um dia eu esperava, né? Um dia, acho que se eu precisar, eu também vou ter um apoio da pessoa, ou eu vou ter um ombro amigo, ou eu sempre estava ali disposta a ouvir, né? Ao que a pessoa tinha, eu sempre estava ali de prontidão. E aí, quando acontecia alguma coisa comigo, quando era minha vez de pedir um socorro, de pedir uma opinião, de pedir uma ajuda, ou simplesmente de uma pessoa que falasse assim, oi, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa? Gente, e não apareceu. E aí, também aconteceu outro caso assim, por exemplo, eu era muito próxima de uma pessoa. Então, eu sempre estava em contato, eu sempre estava ali para ouvir. E aí eu percebia que do nada a pessoa parecia começava a querer me evitar ou se afastar. E isso me dava uma angústia muito grande. Eu ficava assim, na minha cabeça eu ficava assim, o que será que eu fiz? Será que é minha culpa? Será que eu pergunto o que aconteceu? Será que isso? Será que aquilo? E isso me angustiava. Eu perdia noite de sono preocupada. Ou por que que tal pessoa tinha se afastado? Ou por que que tal pessoa passou na rua e não me deu um oi? Ou por que que eu dei um bom dia e a pessoa não respondeu? Então, isso me angustiava muito, porque eu sempre esperava as coisas do próximo, porque da forma que, por exemplo, assim, se a pessoa mandar uma mensagem, na hora o celular pitou, eu já pego ali, eu posso estar ocupada para ele respondo rapidinho e mando. Então, assim, eu sempre fui muito prestativa. E quando as pessoas, eu via que não era recíproco, aquilo ali me angustiava de um jeito, gente, me deixava tão triste. E aí você fica assim, você se martíria, sabe? Você fica se perguntando por que que a pessoa tá agindo assim com você, ou por que que a pessoa se afastou, o que que você fez. E aí eu começava a sofrer. E aí eu começava a me punir, a me culpar pelo que estava acontecendo. Eu queria ficar só dentro de casa, chateada, né? E aí? Então, um dia eu parei pra pensar. Um dia eu parei assim pra fazer uma reflexão. Falei, pera lá. Se eu parar pra analisar, nunca teve isso de volta, só eu. Não era tipo os dois lados da moeda. Lembrando que eu não tô falando de relacionamento entre marido e mulher, tá, gente? É um contexto geral. Eu parei e pensei assim, mas ué, a pessoa nunca vinha na minha casa, só eu que ia. Nunca me chamava pra tomar um tereré, só eu que tomava. A pessoa nunca me chamava pra ir na cantina e fazer um intervalo da faculdade junto, só eu que chamava. Aí eu parei pra pensar, eu falei, peraí, nunca teve os dois lados. Sempre foi só um lado. Sempre a pessoa precisava de mim, vinha até mim, eu ajudava. Quando eu precisava de ajuda, eu via que não surgia ninguém. Então, hoje eu me tornei uma pessoa egoísta, gente. Me desculpe, mas isso tá fazendo muito bem pra mim psicologicamente. Então, hoje é assim, ó. E hoje, depois que eu mudei, que eu vi assim, por exemplo, se eu não pudesse ajudar uma pessoa, naquele momento eu tava um jeito, eu adiava outra coisa, mas eu ia. E hoje não. Hoje é assim, se a pessoa vier até mim, e eu ver assim que é uma pessoa legal e tudo tal, eu posso não atender no momento, depois eu dou um retorno. Se eu ver que é uma pessoa que só me procura quando tem alguma coisa que precise de mim,
e se não precisa, ela nem lembra, a pessoa nem lembra, então eu não faço questão de ter essa pessoa perto, não faço questão nenhuma de ajudar. Se eu puder ajudar, bem. Se eu não puder ajudar, amém. E, gente, isso me fez muito bem. Porque hoje, se eu tiver uma pessoa próxima e eu ver que essa pessoa meio que se afastou, eu já fico, bom, se não tá bom pra ela, então pra mim também tá tranquilo. Ela segue o caminho dele, eu vou seguir o meu. E assim, se um dia precisar voltar comigo, as coisas vão ser da mesma forma. Então eu parei de sofrer. Então, quando você para de se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito, com o que os outros vão pensar se você fizer tal coisa ou se você não fizer, você vive muito melhor. Porque a gente vive assim numa sociedade onde a gente é muito condenado, muito criticado por tudo. Então, se você se deixar abalar por isso, gente, e você vai viver numa completa solidão, numa completa sensação de que você é sempre errado. Isso não é. Tem pessoas que são recíprocas, né? Que se a gente precisa ali de desabafar, vai ouvir. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vai lembrar de você quando precisar de você. No momento que ela não precisar, ela não vai nem lembrar, não vai falar com você, não vai fazer nada. Ela só vai lembrar na hora que um dia ela precisar. Aí vai voltar. Então, eu parei de ser uma pessoa, eu me tornei egoísta. Só que isso me fez muito bem. Eu não sou a Marcela, não é uma pessoa de muitas amizades. Acordou! Ela acordou! Gatinho. Então, quer participar do vídeo? Vamos baixar aqui um pouquinho, mamãe. Oh, mamãe. Então, gente, isso me fez muito bem. Eu não faço questão de ter muitas amizades. Eu não faço questão de pessoas quando eu vejo que só se aproximam de mim quando precisam, quando estão precisando de alguma coisa. E eu não me preocupo com o que vão falar de mim também. Quando você aprende a ser egoísta nesse sentido, a não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, a não ver que você não vai poder ajudar a pessoa que nem sempre tá ali para te ajudar também. Não se pune por isso, não atende, porque antes, gente, eu ficava assim, cara, fulano precisou de mim, eu não pude ajudar. Ou aconteceu de eu ir ajudar e na hora que eu precisei de ajuda, eu não tive. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei na área de alongamento de unha e tinha uma pessoa que quando eu estava lotada, quando eu não pude, eu fiz a laqueadura, eu precisei ficar parada, eu indiquei todas as minhas clientes para essa pessoa. E teve um tempo, aí o que eu fiz? Teve um tempo que eu peguei e abri o meu estúdio. E quando eu abri em outro lugar, né, eu não tinha clientela, eu pensei assim, quem sabe, se a fulana, ainda falei assim, se você tiver lotada, manda um pouco pra mim que eu atendo também, eu faço, como você trabalha da mesma forma que eu, você manda pra mim fazer e depois a cliente manda pra você. Gente, a pessoa deixava de atender as clientes dela, via que no início eu tinha horário sobrando, né? Mas não mandava pra mim. Aí eu ficava chateada, eu falava, poxa, por que é que faz isso? Então, quando eu percebi que as pessoas são egoístas, eu comecei a ser também. Quando a minha agenda começou a estar lotada e eu via que ela tinha tempo, eu fazia de tudo pra mim, vai lá, pra conseguir agendar mais próximo possível. Eu ficava um pouquinho mais tarde, mas eu passei a não encaminhar clientes pra essa pessoa. Porque já que só ia e não voltava, quando eu pedi assim uma ajuda, a pessoa não me deu, eu também não fiz mais questão de fazer, entendeu? E isso me fez muito bem, gente. Eu não acho que isso seja um erro. Não seja egoísta. Pense primeiramente em você, entendeu? Por exemplo, eu não vou fazer, porque quando eu precisei, fulano não fez. Eu não faço. Não vou falar assim, isso daí é egoísmo. Não pode ser assim, não, gente. A gente não pode hoje em dia ser besta. Porque acontece muito isso. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ajudei e quando eu precisei de ajuda eu não tive. Entendeu? Quando eu precisei de um ouvido, de uma pessoa só pra ouvir, eu não tive. De quando eu tava passando por uma fase difícil, eu contei nos dedos quem me chamou e perguntou, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu vá pra gente conversar? A gente não veio. E essa pior fase que eu passei foi a fase que me ensinou a
valorizar os próximos e não me preocupar mais com pensamentos, com as críticas, com o que as pessoas vão pensar. A valorizar quem era mais próximo a mim e sim, primeiramente pensar em mim. Ser egoísta, sim. Não, se eu não tô afim, eu não vou. Se eu não vou ajudar aquela pessoa, porque ela não me ajudou, eu não vou ajudar. É até vingativa, né, gente? Mas, deixa eu arrumar aqui. Ai. Pode até falar que era vingativa, que não é vingativa, só que é deixar de ser egoísta, porque eu sofria. Eu pensava assim, gente, eu ajudava tanto. Quando a pessoa começou a fazer tal coisa, ela não tinha ninguém, eu fui junto para começar a ajudar, dar um ânimo. E hoje eu precisei ficar um tempo parada, hoje eu voltei. Eu pergunto uma coisa, um dia não vai, no outro dia vai, sabe que eu queria ir, não me chama. Então eram umas coisas que começou a me magoar muito. E aí eu parei para analisar, eu falei, peraí, tá errado. Então eu preciso mudar também. Já que eu só servi quando não tinha ninguém pra compartilhar ali os problemas, então também pra mim já não serve, já não faço questão de ter assim no meu convívio. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente, quando eu passei a ser assim, tudo pra mim melhorou. Então o que eu venho falar, oh meu Deus, que linda! O que eu venho falar pra vocês hoje é isso, gente, não se sintam culpados por ser egoísta. Pensem sempre primeiramente em você, desde que você não passe por cima de princípios. Mas o ser egoísta que eu falo é não priorizar primeiro as outras pessoas do que a você. Prioriza primeiro a você e depois você vai priorizar outras pessoas, entendeu? Não se sinta culpado se você não ajudar uma pessoa que você vê que sempre que precisou você estava lá e no momento que você precisou ela não estava. Então isso não é errado. Isso pra mim no português, claro, é o largar de ser besta, né? O largar de ser bobo, porque a gente pensa muito nos outros e a gente vê que não é assim. Então assim, esse vídeo foi tipo um desabafo. E pra abrir o olho, gente, pare de se preocupar com o que as pessoas vão falar, pare de se punir, às vezes por não poder ajudar tal pessoa, de ouvir, não falo financeiramente, né, gente, de ouvir, de tudo, porque a gente tem que fazer o que tá ao nosso alcance, entendeu? E não virar de ponta cabeça, porque será que todo mundo ia fazer por nós tudo que a gente está disposto a fazer pelas outras pessoas? Eu acho que não, né? Dá pra contar nos dedos quem faria. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se gostou, curta, compartilhe, comente aí, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.